Fala aí, tudo bem com você? Beleza? Aqui quem fala é o Fernando Nogueira, trazendo atualização para você. Eu quero que você saiba sempre a verdade. O Bloom não é um daqueles treinamentos onde ao final das aulas você nunca mais tem um feedback, você nunca mais tem uma atualização. A grande vantagem desse treinamento, na minha concepção, é que eu também estou seguindo tudo isso passo a passo. Você sabe, o Bloom é um treinamento do exterior, onde eu traduzi com todo carinho, com todo suporte dos seus criadores, e eu tenho trazido isso para a minha carreira. Eu tenho uma série de projetos já consolidados e eu quero fazer com que o AdSense se torne responsável por pelo menos 20% do meu faturamento nos próximos meses. Então, eu estou realmente apostando e eu estou caminhando junto com você. E com isso, eu posso trazer algumas atualizações, alguns erros e principalmente alguns acertos que eu venho cometendo nessa minha trajetória. Eu ainda não estou conseguindo me dedicar tanto ao projeto como afiliado do AdSense, porque eu tenho que atender todos os nossos alunos, toda a nossa comunidade, e além disso, eu tenho alguns outros projetos que me comem bastante tempo. Mas conforme eu for avançando nisso, eu vou trazendo novidades para você. A primeira novidade, eu queria te mostrar algo bem interessante que eu fiz, onde eu vou te mostrar um erro e um acerto. Olha só esse post aqui, como ele ficou muito legal. Eu estava assistindo esses dias Chaves, está passando no Multishow, e eu falei, bom, Chaves é um tipo de conteúdo que desperta muitas paixões. Então por que eu não faço um post sobre Chaves? Olha só, toma muito cuidado, não tente me copiar nesse caso. Primeiro de tudo porque ele não gerou o resultado que eu queria. E segundo, porque a gente não deve ficar utilizando conteúdo gerado por outras pessoas. Então eu fui lá no YouTube, procurei um conteúdo sobre o Seu Madruga e transformei isso em um post que ficou muito bonito, ó. Ficou bem legal, com bastante negrito ó, no nome dos personagens. Eu coloquei uma foto para cada um dos tópicos, ó. São 10 fatos sobre Ramon Valdez, o Seu Madruga, que você não sabia. Então para cada fato eu coloquei uma foto, ó, 1, 2. Então isso foi deixando o post bem bonito, bem completo. Legal, ó. Aí coloquei banner aqui no meio. Tem banner aqui no meio também. Ó, o último trabalho, tem a foto desse último trabalho. A doença. Mais um bannerzinho aqui, ó. Tem os posts tudo certinho. Legal. Ficou muito bom. E é isso que eu quero falar para você primeiro de tudo. Sempre que você for criar um post, trabalhe nesse post de forma adequada para que ele fique bonito, assim como esse ficou. Tanto que ele já teve, ó, 7 votos de 5 estrelas. Enfim, eu podia ter pego isso daí e colocado um texto de qualquer forma, aquele texto puxado, sem graça nenhuma, e o que você ia ver? Um post sem graça. Então, é a primeira dica que eu vejo que foi um grande acerto. Eu criei um post muito bonito e muito agradável. E não levou muito tempo, tá? Eu gastei cerca de 30 minutos para fazer isso. Depois disso, qual que foi a minha ação? Eu comecei a gerar tráfego para isso através do Facebook. Eu vou mostrar para você exatamente o que eu fiz aqui e o que me gerou um resultado interessante, certo? Vamos lá no meu Facebook. Aqui eu tenho uma conta de anúncios do Sistema Bloom. Venho aqui gerar gerenciador de anúncios, todas as ferramentas. E aqui, ó, gerenciador de anúncios. E eu criei 2 tipos de anúncios, tá? Eu criei um anúncio voltado para envolvimento, que é o que a gente recomenda no treinamento, e criei um voltado aqui, ó, para cliques. E funcionou muito legal para mim. Olha quanto eu paguei no clique, 2 centavos apenas. E aí eu tenho aqui esses 2 posts. E olha só, eu vou te mostrar os 2, tá? O gasto total que eu tive com isso aqui foi R$ 6,78. E aí que eu vou te mostrar porque isso não foi tão interessante. Gastei R$ 6,78 e se eu vier aqui no meu AdSense, que eu vou compartilhar com você agora. Deixa eu vir aqui nos relatórios. Sites. Não, perdão, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui, já que você já vai dar uma olhada. Tô um pouquinho resfriado, tá? Desculpa gravar o vídeo assim, mas a gente não tem tempo a perder, né? Vamos aqui em meus relatórios. Relatórios comuns. Relatórios avançados. É isso que eu quero. Critérios de URL.
Deixa eu aumentar isso daqui. Olha só, deixa eu colocar aqui o todo período. E eu tenho aqui, ó, eu consegui 7 cliques e consegui aqui 83 centavos de dólar de retorno. Então eu gastei, conforme eu havia te mostrado, 6,78 e recebi aqui 83 centavos de dólar. 0,83 vezes 3,9. Então eu gastei 6,78 e gerei 3,237. Tive um prejuízo de R$ 3,50. E aí, por que eu acho que aconteceu esse prejuízo? Vamos voltar lá para o nosso blog. Deixa eu fechar aqui. E olha o que acontece. Eu estou num post sobre Seu Madruga e eu acabo não tendo informações, ó, amigas por internet, anúncio na internet, 10 melhores, promoção de hospedagem de site, vamos lá, hospedagem de site também, planilhas prontas de fluxo de caixa. Então o conteúdo em si, ele era muito bom, porque ele me permitiu conseguir cliques aqui de 2 centavos. Só que por outro lado, quando alguém saía lá dentro do meu site, ela não tinha muita coisa para clicar. Então veja só, a minha taxa de clique, ela acabou sendo aqui baixinha, ó. Eu tive 450 visitas. 450 visitas. 7 dividido por 450. Eu tive aí uma taxa de cliques aí bem baixinha, ó, que gerou em torno de aproximadamente 1,5%. Aí se eu clicar aqui, ó, a gente pode dar uma olhada. Ó. Teve dias que ganhei aqui 12 centavos, teve dias que eu ganhei 27 centavos. Enfim, não foi um resultado muito interessante no sentido monetário. Mas aí eu começo a ver a viabilidade disso. Porque se eu tivesse tido, olha quantos cliques aqui eu tenho ó, no link. Eu tive 278 cliques que me geraram alguns centavinhos. Se eu tivesse um conteúdo um pouquinho mais qualificado, isso teria funcionado muito bem. Então deixa eu te mostrar o meu anúncio, para você ver como isso aconteceu. Ó, se tivesse vivo, o nosso eterno Seu Madruga estaria completando 95 anos. Para comemorar, fizemos uma lista com 10 curiosidades sobre Ramon Valdez, o Seu Madruga, que você não sabia. E aí vai aparecer, ó, você vai se surpreender muito, blá blá blá. E aí tinha os cliques, ó, eu tive 5 curtidas e 1 compartilhamento. Isso nessa primeira opção aqui, que era ele nervoso, que foi o que teve mais cliques. Deixa eu colocar aqui colunas de desempenho de cliques. Olha só, o resultado até que foi interessante nesse sentido. Eu tive 10% de cliques, ó. De cada 100 pessoas que viam, 10 clicavam. Um resultado bem legal. E aqui também teve 9,80%, eu desativei um deles. E esse aqui de baixo, eu tive, vamos lá, 95, eu tive 2 reações, 2 compartilhamentos. Legal? Então essa foi a minha primeira estratégia para fazer anúncio de tráfego pago para gerar acessos para meu blog. Deu para você entender mais ou menos o que eu fiz. Então assiste totalmente o curso e foi tudo que eu fiz. Eu vim aqui no gerenciador de anúncios e vem aqui informações do público, ó. Escolhi o público de todos no Facebook. Escolhi aqui Brasil. E procurei interesse aqui no Seu Madruga, ó. E aí eu vim aqui nos dados demográficos e descobri que grande parte desse público que gosta do Seu Madruga, ó, são pessoas de 18 a 34 anos. A maior parte eram mulheres. E vamos dar uma olhada no meu anúncio para você ver a minha segmentação. E aí mais uma vez eu recomendo para você, tá? Não faça um post sobre chaves porque não se provou ser algo muito legal. Mas eu vou repetir toda essa estratégia e vou trazendo as novidades para vocês.
Eu acho que foi até interessante. Eu consegui visitas para o blog, e eu já quero falar inclusive sobre isso um pouco mais, sobre como a gente pode utilizar táticas para a gente aproveitar um pouco mais desse tráfego, tá? Vem aqui no meu gerenciador de anúncios. Vou mostrar tudo certinho para você, tá bom? Vamos lá, Madruga Tráfego. Eu fiz para homens do Brasil que tinham deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu te mostrar isso aqui desde o comecinho, ó. Então eu tinha criado essa campanha Madruga Tráfego. E vem aqui editar, ó. Eu selecionei um público de homens do Brasil de 20 a 34 anos. O foco do meu anúncio foi tráfego para o site, certo? Eu tinha colocado aqui como orçamento diário R$5, que é exatamente o que a gente ensina lá no treinamento. Aí coloquei a data de término, certo? Da campanha, deixei isso aí ativado por uns 2 dias para eu medir o resultado. Ó, Brasil, de 20 a 34 anos, e deixei todos, ó, deixei homens e mulheres, certo? Posicionamento automático, tudo certinho, fechar. Vou clicar em fechar. E vamos dar uma olhada no meu anúncio aqui, como ele ficou. Eu coloquei anúncio com imagem ou vídeo. Selecionei uma imagem do seu Madruga Nervoso. Site, ó, eu queria que o público que clicasse aqui fosse parar no meu site. E coloquei esse texto, ó, estimulando a galera a compartilhar. Um erro meu, eu acho que eu deveria ter colocado para compartilhar antes do texto ser cortado aqui, ó. Você vai se surpreender. Eu poderia ter colocado aqui. Poderia ter colocado aqui, por exemplo, ó. Porque eu quero estimular as pessoas a compartilharem, então tem que estar sempre muito visível isso. O endereço do blog, a URL do meu site. O título aqui, ó, 10 curiosidades sobre o seu Madruga, eu coloquei aqui, ó. Ele namorou a... Talvez é uma deixa, uma curiosidade, né? Então as pessoas vão querer clicar para saber se ele namorou a bruxa de 71. Entre algumas outras coisas. E fechar, beleza? Outra coisa que eu fiz, que foi bem interessante, que talvez no treinamento você não tenha visto. Para a gente mensurar os resultados de uma campanha no AdSense. A gente vai lá na nossa campanha, ó. Você vem aqui em relatórios, tá? Clica aqui no menu, relatório avançados, critérios de URL, e aqui, nessa parte de critérios de URL, você vai perceber que eu tenho todos os dados aqui justamente desse anúncio. E aí eu sei exatamente quanto que essa página me trouxe de resultado financeiro, 83 centavos de dólar, e aí eu faço a comparação com quanto eu gastei lá no Facebook. Deu para você entender? Então o que eu quero fazer aqui? Eu vou te mostrar como fazer isso. Você vai pegar um post do seu blog, no caso aqui, por exemplo, dicas como ser mais atraente. Se eu fosse trabalhar essa URL, fazer os anúncios, ó, eu viria aqui, meus anúncios, critérios de URL. E aí eu clico aqui, ó, novo critério de URL, e coloco o endereço que eu vou trabalhar. Adicionar critérios de URL. E a partir daí em diante, toda vez que eu for lá nos meus relatórios, ó, relatórios avançados, critérios de URL, e sempre que tiver clique vai aparecer aqui. É dessa forma que você vai conseguir ter uma visão mais ampla e controlada da sua página, beleza? Espero que você tenha entendido. Se algo não ficou claro, você entra em contato comigo. Então essa foi a minha primeira estratégia de anúncio. Gerei tráfego com foco em tráfego, gerei anúncio com foco em tráfego, coloquei 2 imagens e fiz um teste. Deixei rodando e olha só como foi barato isso daqui, ó. 2 centavos apenas de clique. Então se eu tivesse tido aí, por exemplo, vamos voltar lá no AdSense. Tive aqui uma média de quanto? E aí vamos supor que esse meu RPM de páginas tivesse crescido, a gente chegasse aí mais ou menos numa taxa aí de 7 dólares a cada 1000 visualizações, a gente teria uma chance de ganhar bastante dinheiro. E lembrando que a gente ainda conta com o efeito viral.
Se esse post tivesse pegado mais tração e mais pessoas compartilhassem e mais pessoas curtissem isso, a gente não gastaria apenas o dinheiro aqui com o tráfego. A gente também receberia tráfego grátis. Então por isso que é tão importante a gente fazer anúncios com esse tipo de conteúdo, para a gente tentar viralizar da melhor forma possível. E aí eu quero dar uma dica para você tentar agora começar a fazer captura de e-mails das pessoas que entram no seu site para que você comece a ter uma base. E assim você pode começar a mandar semanalmente e-mails mostrando as novidades do seu blog. Você pode também usar aí aquelas notificações via push. Deixa eu ver. E aí dentro do seu blog você pode colocar aquelas notificações via push, como essa daqui, ó, One Signal. Ele é de graça, deixa eu te mostrar aqui o endereço, ó. One Signal. Deixa eu ver se tem aqui espanhol do Juan. Nesse blog aqui eles mostram. Tem a opção, deixa eu ver se está mostrando, se não está. Aqui, ó. Esse tipo de notificação, ó. Então você pode começar a criar uma lista de pessoas através de um sistema como esse do One Signal, que você pode colocar dentro do seu blog. E aí a pessoa está aqui navegando e aí deseja receber mais conteúdo divertido? A pessoa vai clicar e vai fazer parte da sua lista. E aí semanalmente você vai mandando novidades. E dessa forma a gente não vai medindo apenas o retorno, que no caso aqui talvez o resultado financeiro não tenha sido interessante. Eu perdi R$3, mas eu tive o acesso de mais ou menos 278 pessoas que eu paguei para clicarem no link. Mas se você for lá no site, você vai ver que eu tive mais page views ainda. Então eu posso monetizar isso de outra forma, gerando lista através de e-mail ou de notificações via push, como esse do One Signal, certo? Então essa é meu primeiro case que eu quero trazer para você. Ele, embora não tenha sido positivo financeiramente, ele me trouxe acessos muito baratos. Através do quê? De anúncios altamente segmentados. 2 centavos por clique é muito interessante. Lembrando que eu ainda tive compartilhamentos, eu ainda tive likes, e é isso que eu quero desenvolver em você. Toda semana eu quero que você crie aí pelo menos um anúncio, não gastando mais do que você pode, e vá sempre mensurando o resultado. Legal, o clique tá barato? Bom, e aí, eu tô tendo resultado financeiro através aqui do meu relatório do AdSense. Vá fazendo sempre essa base, esse tipo de ação, porque você pode ter bastante resultado financeiro, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula extra, que ela vai te ajudar bastante no seu futuro.